Agora a gente conversa com o Heródoto Barbeiro, que está por dentro dessa nova lei. Heródoto, boa noite. Como é que vão ficar os outros documentos? Lembrando que o Heródoto é da época do SIC, né? Não era nem da CPF. Não há como negar. Eu tinha que soltar essa, né, Heródoto? Você tem do SIC ali o cartãozinho? Tá guardado aí na carteira? Tá guardado? Não, eu nem levo ele, porque se perder aqui, eu dou um trabalho desgramado de ir lá na Receita Federal e tirar o outro. É bom você não levar, não. Mas tem um detalhe interessante que eu queria acrescentar a essa nossa reportagem, que é o seguinte. O registro geral, que a gente vai ser substituído agora, ele está completando quase 120 anos de idade. Para ter uma ideia, o primeiro registro geral aconteceu no ano de 1904. Ou 1904? 1904. O presidente da República era um cidadão, então, chamado Rodrigues Alves, presidente da República. Aí foi estabelecido, então, o registro geral. A primeira pessoa a receber o registro geral foi o chefe do departamento de registro da capital do Brasil. Então, 1904 era o Rio de Janeiro, exatamente. Um cidadão chamado Edgar Costa. Olha que interessante. Ocorre o seguinte, naquela época, o registro não tinha foto. Então, como é que você sabia se aquele documento pertencia ou não àquele cidadão que mostrava? Porque o registro tinha outros detalhes. Por exemplo, cabelos, cor do cabelo, cor dos olhos, se tem alguma cicatriz, se tem alguma tatuagem. Isso era colocado no documento para você poder saber se a pessoa era aquela mesma. Ainda assim, é muito pouco, logicamente. Agora, o interessante é o seguinte. Ele foi andando aí dentro e ele acabou sendo modificado mais para frente. Quando então aí a gente teve isso aí, ó. Aí apareceu a foto e você olhava a foto no documento. Mas o que é interessante lembrar também, o Gustavo lembrou do SIC, que é o Cadastro de Identificação do Contribuinte. Esse aí, da Receita Federal. Ele foi criado em 1968. O 68, como todo mundo lembra, período militar, é aquele ano brabo, é o ano do Ato Institucional número 5. Por quê? Porque até então não tinha cadastro nenhum na Receita Federal. Aliás, tinha algumas categorias, entre elas a nossa, de jornalista, que não pagavam imposto de renda. Então, a partir daí, a pessoa dizia assim, qual é o número do SIC? Bom, esse SIC também andou durante muito tempo, até que ele foi substituído pelo CPF, né, que é o Cadastro Geral do Contribuinte que a gente tem hoje em dia. É importante isso? Vai ficar mais fácil? Vai. Ou seja, a gente vai ter um único número e vai ser o número do nosso SIC. Detalhe, o número do SIC tem 9 números e mais 2 dígitos. Eu já contei os meus, são 9 números e mais os 2 dígitos. Não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil a gente guardar. Eu conheço pessoas que até hoje, você pergunta qual é o seu SIC? O cara não sabe, tem que olhar. Então nós vamos ter que decorar, assim como a gente decorou o registro geral, o RG, a gente vai ter que decorar também o CPF. Detalhe, o registro geral, ele é feito pelo governo estadual. Então, o que acontecia? Cada governo estadual fazia o seu próprio RG. Então, tinha muita gente que tinha RG em vários estados da Federação Brasileira. E era fácil você, então, esconder sua identidade ou praticar algum crime, porque você tinha 3, 4, 5 registros gerais no bolso. Eu me lembro de ter visto na região central de São Paulo, para quem conhece, a Praça da Sé, eles vendiam lá o RG. Você chegava lá, o cara dizia, quer comprar o RG? E ele tinha, por exemplo, de qualquer outro estado da Federação Brasileira, te levava no local, tirava a foto, botava lá, e você saía com RG zerinho, e consequentemente, claro, que os números não batiam. Quando houve a unificação, então o país inteiro vai ter que ter o mesmo RG, já melhorou muito. Porque aí, então, todo mundo teve que seguir o mesmo número e as coisas ficaram mais fáceis. Mas agora o passo é muito importante, eu acho que é uma coisa muito boa essa feita e foi sancionada agora pelo presidente Lula, de que nós vamos, então, agora ter um único número, que é o CPF. Aos poucos, a gente vai se livrar do RG. Queria até contar um detalhe. O meu venceu aí há pouco tempo atrás, acho que uns 3 ou 4 semanas, e eu fui lá no Poupa Tempo aqui em São Paulo para renovar o meu CPF, perdão, o meu RG. Aí fui lá, né, o cidadão tirou uma foto minha na hora, hoje tira muito facinho, e ele perguntou o seguinte, quais são os dados que você quer colocar? Eu falei, mas pode colocar? Ele falou, pode. Eu falei, então eu coloco o meu CPF. Aí ele colocou o meu CPF. Eu falei, pode colocar outro dado? Ele falou, pode. Quais outros você quer colocar aqui?
dá para você colocar meu número da OAB? Ele colocou lá meu número da OAB também. Agora, isso tudo vai acabar, porque então nós vamos ter um único número, os cartórios também vão nessa direção, e a coisa interessante, quando o cidadão nascer e tiver o registro de nascimento, ele já recebe o seu número de CPF e vai levar para o resto da vida. Então é um passo importante, é uma coisa legal, né, que vai facilitar muito a vida das pessoas e também diminuir um pouco a burocracia. Imagine, por exemplo, o seguinte, imagine que para você tirar um RG hoje, estou vendo aí agora, ó, eu até estava esquecendo, você tem também que tirar impressões digitais, coisa que os antigos RG não tinham. Então você vai lá, põe os dedinhos lá, né? Que foi uma tecnologia que veio depois no Brasil, e usa até hoje. Eu tive que botar os dedos lá para que a máquina pudesse ler meu RG. Na época, você passava uma tinta no dedão e depois printava o dedão. Aí as pessoas até brincavam, né? Escuta, isso aí é a sua assinatura? Eu falava, essa aqui é só o início. Aí você puxava o dedão e ele dizia, bom, agora é por instante. Brincadeira, lógico. Mas não vai precisar mais. Então as coisas vão avançar bastante e eu acho que vai ficar muito mais fácil para as pessoas obterem crédito, provar que realmente é a pessoa e mais. Os órgãos federais, estaduais e municipais vão conversar um com o outro em cima do SIC. Então, né, a gente vai ter que andar mais na linha do que nós andamos até então. Tá certo, HB. O que eu ia falar também é o RG legal do RG, que você colocar as coisas, outros dados, é justamente da doação de órgãos. Doação, se você é doador, você pode deixar lá bem claro que você é doador, o que é interessantíssimo, né? Mas essa é uma outra discussão. Sem dúvida, sem dúvida. Só deixa eu comentar uma coisa, não, que normalmente eu tenho sentido que os lugares, quando vão pedir dados, eles pedem mais o CPF mesmo, né? E aí vem em segunda importância o RG. Normalmente, pelo menos comigo acontece isso, eu não sei se vocês também notaram isso, mas qualquer coisa que eu precise, ou para nota, alguma coisa, fala, seu CPF, por favor. E aí tem lugar que pede o RG, tem lugar que não pede RG. Então acho que é uma formalização de um processo que já vem acontecendo há algum tempo, né, HB? Exatamente. Só para concluir, o Gustavo lembrou de colocar lá se você é doador ou não de órgão. Isso valeu, Gustavo, por um tempo. Hoje pode pôr? Pode. Mas ainda assim a família tem que autorizar que os órgãos sejam doados. Não basta escrever apenas da velha, agora eu vou chamar a velha carteira de identidade. Tá certo, HB. A gente volta a se falar amanhã, sexta-feira, tá bom? Falou, até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Beijo, tchau. Outro, tchau.